cima. Eu queria ler a palavra de Deus aqui, 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 5. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Uma breve oração. Senhor, eu te peço agora, fala com cada um de nós, nesses próximos minutos, aquela palavra que nós precisamos ouvir. Talvez não seja aquela que queremos, mas é aquela que precisamos, porque é a que precisamos que muda a nossa vida, o nosso ministério. Por isso eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nessa tarde, usar essa história e fazer dela uma analogia para a igreja. A rainha de Sabá viajou mais de 2.000 quilômetros, lá do reino de Sabá até Jerusalém. Uma viagem feita de camelo. Imagina, o texto não diz quanto tempo ela levou, mas 2.000 quilômetros de camelo, e com uma grande caravana, para ir até Jerusalém, motivada por uma coisa: a fama de Salomão. A fama de Salomão correu longe. 2.000 quilômetros, naquela época não era como 2.000 quilômetros hoje. Hoje o mundo está todo interligado pela internet. A distância já não é mais problema para que uma notícia corra. Mas naquela época, a distância era impedimento para que uma notícia chegasse. Mesmo assim, a fama de Salomão era tão grande que ela correu mais de 2.000 quilômetros até a rainha de Sabá. E o que eles contavam sobre Salomão era tão impressionante, era tão instigante, que ela viajou 2.000 quilômetros para conhecê-lo, para conhecer Jerusalém, para conhecer o palácio que ele havia construído, para conhecer o templo que ele havia erguido. A sua igreja, pastora, tem uma fama. Pode ter certeza que a sua igreja tem uma fama lá no seu bairro, na sua cidade. Algumas igrejas, a maioria, tem uma boa fama. A maioria tem uma boa fama. Mas eu te pergunto, para você responder para si, qual é a fama que corre sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre a sua dedicação,
sobre a sua entrega. Qual é a fama? E olha, a fama boa faz as pessoas virem de longe. Uma igreja que tem uma boa fama, uma igreja que impressiona, e esse é o tema dessa mensagem, uma igreja que impressiona. Uma igreja que impressiona atrai pessoas de todos os lugares. Eu estou falando aqui agora para pastores, que a sua igreja não alcança apenas o bairro, mas ela já rompeu com os limites do bairro, e está alcançando a cidade inteira. E estou falando para pastores, que talvez a sua igreja ainda não rompeu certos limites geográficos e etc., mas ela vai romper esses limites, ela vai crescer ainda mais, porque a fama da sua igreja, a fama do seu ministério, e o texto diz que Salomão só tinha essa fama por conta daquilo que Deus fazia na vida dele. A fama é para a honra e glória do nome de Jesus. Mas aí, irmãos, o que a rainha de Sabá encontrou em Jerusalém? O texto vai narrar o que ela encontrou. A primeira coisa que o texto diz que ela encontrou lá, quando ela começou a conversar com Salomão, ela tinha perguntas que agitavam a sua alma. Ela tinha perguntas, questionamentos que perturbavam o seu coração. Mas a Bíblia diz que quando ela se encontrou com Salomão, ele respondeu todas as suas perguntas. E não teve nenhuma pergunta que Salomão não fosse capaz de responder. Escute, uma igreja que impressiona é uma igreja que tem resposta de Deus para a vida das pessoas. As pessoas chegam à igreja confusas, perturbadas, sem fé, sem entendimento, sem compreensão, cheias de questionamentos, e a igreja tem que ser resposta para essas pessoas. A mensagem que sai do altar, do púlpito, tem que ser resposta para a vida das pessoas que visitam, que vão conhecer a nossa igreja. A igreja tem todas as respostas, porque a igreja tem a palavra de Deus. A igreja tem resposta até para aquilo que não tem resposta, porque o texto diz: as coisas reveladas pertencem ao homem, aquelas que não são reveladas pertencem a Deus. Então uma igreja que impressiona é uma igreja que tem resposta de Deus para a vida das pessoas. É uma igreja em que lá se encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia de sabedoria, como era Salomão. O que mais ela encontrou lá? O texto diz que quando ela viu as construções que Salomão havia feito, ela ficou impressionada. Porque uma igreja que impressiona também pela sua estrutura. Alguém pode pensar, mas a minha igreja é pequena, não tem estrutura. Escute, faça o melhor com aquilo que você tem. A sua igreja pode estar no aluguel, mas ela pode ser uma igreja muito bem organizada. Ela pode ser uma igreja muito bem cuidada. A estrutura impressionou. Quando ela viu que tinha ali, a maneira como foi feito, como era cuidado aquele lugar, ela ficou impressionada. Então cuide da sua estrutura, seja ela grande ou pequena, para que quando as pessoas chegarem na sua igreja, elas possam encontrar uma estrutura que impressione. Dê importância aos detalhes.
Detalhes são importantes, irmãos. Uma flor murcha no altar. Lá na igreja, eu tenho uma birra com aquele pano de chão. Sabe aquele pano de chão que compra no sinal? Eu tenho uma birra com aquilo lá. Quando eu chego que eu vejo um pano de chão daquele, eu jogo até no lixo. Porque você organiza tudo e deixa lá um pano de chão feio, sujo. Detalhes são importantes. Tem um filósofo que disse, né? Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Detalhes tão pequenos que você acha que as pessoas não estão vendo na sua igreja, elas estão vendo sim. E por um detalhe alguém pode sair da igreja. Então uma igreja que impressiona é uma igreja que tem uma estrutura que chama a atenção das pessoas. Mas ela também ficou impressionada, diz o texto, com a comida que era servida na mesa do palácio. Era um banquete. E isso fala para nós, nessa analogia, de alimento espiritual. Palavra sólida. Palavra firme, saudável. Ensino profundo da palavra de Deus. É isso que traz maturidade à igreja. Então a pessoa que vai à igreja, ela tem que ser bem alimentada. Não é só muita comida não, mas a comida boa. É comida que agrada os olhos. A palavra sólida, firme, saudável. Então a palavra também impressiona. O alimento que estava na mesa de Salomão impressionou aquela visitante. Mas também diz o texto que ela ficou impressionada com o lugar dos servos de Salomão. O que é o lugar dos servos de Salomão? Outra tradução vai dizer alojamento, aposento. Então ela ficou impressionada com o quarto onde aqueles que trabalhavam para Salomão moravam. O que isso nos ensina? Uma igreja que impressiona é uma igreja que valoriza os seus servos, os seus voluntários, os seus auxiliares, quem faz o louvor, o diaconato. Uma igreja que impressiona é uma igreja que valoriza a sua equipe, o seu time. Salomão tratava bem quem servia com ele. Salomão deu o melhor quarto, o melhor alojamento, o melhor ambiente para aqueles homens. Porque quem trabalha feliz, trabalha melhor. Quem trabalha satisfeito, trabalha melhor. Quem é reconhecido, trabalha melhor. Então que tal amanhã você, pastor, pastora, tirar um minuto do culto, não custa nada, para fazer um elogio sincero, um elogio verdadeiro para a sua equipe, para o seu time. Porque se o seu ministério é vitorioso, se a sua igreja está ganhando almas, se deve a vários fatores, um deles, a equipe, o time que Deus colocou do seu lado. Salomão valorizava quem estava com ele, servindo a Deus. Mas aqui tem um detalhe interessante. Diz a palavra que ela ficou impressionada, porque todos os servos do palácio estavam uniformizados. Eles usavam uniforme. E isso impressionou ela. O que o uniforme ensina para nós aqui? Fala de organização. Exemplos: banheiros limpos, uma boa recepção quando as pessoas chegam à igreja, uma bonita cerimônia de Santa Ceia,
uma bonita cerimônia de batismo, horário para começar e horário para terminar, programação feita com antecedência. Será que tem alguém aqui, ou em um dos distritos, que nunca pregou de improviso? Mas não estou falando quando você foi pego assim, de última hora, não. Acho que todo mundo já teve esse momento, né, que foi lá no improviso. Mas Deus, pela sua misericórdia, usa mesmo assim. Só que nós temos que nos preparar, fazer a programação do culto com antecedência, e não na última música do louvor, cutucar o auxiliar e falar assim, vai lá, consagra a oferta. Fazer uma programação. A organização da sua igreja impressiona o convidado. Uma boa recepção no estacionamento ou na rua quando ele para o carro. O culto começa lá na esquina, irmãos. O culto começa lá no estacionamento. Há uma pesquisa americana que diz que antes que o pastor pregue, o visitante já decidiu se ele vai voltar na igreja ou não. Nós temos que organizar bem a nossa igreja para que nós não sejamos pegos na nossa displicência. Ou seja, você tem uma boa palavra, mas o restante do culto é desorganizado. A organização impressionou a rainha de Sabá. Mas por fim, sabe o que mais impressionou aquela rainha? Ela ficou impressionada com os holocaustos que Salomão oferecia no templo, e aqui a gente aprende duas coisas. A primeira, quando ela vê Salomão servindo a Deus com holocaustos, ela se impressiona com o ato, com a atitude, com a forma com a qual Salomão servia a Deus, com a sua dedicação, com o seu zelo, com a sua entrega. Escute, a sua igreja está observando o seu comportamento, a sua entrega, a sua dedicação, a maneira como você serve a Deus. E isso tem que impressionar, isso tem que causar boa impressão. Mas, caminhando aqui para a conclusão, a segunda lição que eu aprendo aqui, é que ela encontrou naquele lugar, no templo, holocausto oferecido a Deus. E o que essa analogia significa para nós hoje aqui? O que é holocausto oferecido a Deus? É o Cordeiro de Deus oferecido por imolação por cada um de nós. Então, figurativamente, ali no templo, ela encontrou o holocausto feito a Deus, ela encontrou o Cordeiro de Deus. É isso que as pessoas têm que encontrar nas nossas igrejas. Tudo que eu falei antes aqui é importante, mas nada do que eu falei até aqui é tão importante quando a pessoa chegar na sua igreja, ela encontrar o Cordeiro de Deus que foi imolado, ela encontrar a presença de Jesus naquele lugar. Aleluia! Jesus, estamos falando aqui de Jesus. Eu termino dizendo: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. As pessoas têm que encontrar Jesus na sua igreja, elas têm que encontrar Jesus lá na minha igreja, elas têm que encontrar Jesus exalando pelos quatro cantos da igreja. Elas têm que encontrar Jesus nas pessoas, Jesus em você, Jesus sendo pregado, Jesus se manifestando. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Apresente Jesus lá na sua igreja, apresente Jesus nos seus cultos, e vai se cumprir o que diz o texto aqui. O texto termina assim:
a visitante ficou impressionada. As pessoas vão sair do seu culto impressionadas. Elas vão ouvir uma palavra e vão sair impressionadas. Vão sair impressionadas com a organização, vão sair impressionadas com a estrutura, vão sair impressionadas com a forma com que você serve a Deus. Uma igreja que impressiona. É por isso que eu quero pedir que Deus abençoe você, para que você seja pastor, pastora de uma igreja que impressiona. Fica de pé no seu lugar para a gente orar. Feche os seus olhos aqui, você que está aí no interior, você que está em outros distritos aqui da Grande BH. Senhor, eu peço a Ti que o ministério, que a igreja pastoreada por esse pastor, por essa pastora, possa impressionar. Que assim como a fama de Salomão correu milhares de quilômetros, a fama desse homem, dessa mulher, dessa igreja, possa correr o bairro, correr a cidade, e que ao chegar a esta igreja, o visitante saia de lá impressionado, impressionado com tudo, cada detalhe, mas principalmente impressionado com a presença de Jesus naquele lugar. Nos dê, Senhor, a graça de pastorear uma igreja que impressiona. Nos dê a graça de auxiliar numa igreja que impressiona. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém?